Vamos lá, então a gente começa falando sobre o projeto que deve ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados na quarta-feira, que é o projeto que trata sobre a isenção do imposto de renda. Ele deve acontecer de fato na quarta, é uma promessa do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele que foi relatado pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que vem fazendo uma articulação aí também junto com o governo federal, isso porque essa é uma pauta eleitoral, é uma pauta que o presidente Lula falou lá em 2022 que queria que isso acontecesse até o fim do seu mandato. Esse texto, ele acabou aí tendo a sua urgência aprovada, porém o mérito, né, o texto em si, ele não foi votado, tiveram aí algumas pautas que passaram na frente, como por exemplo o PEC da blindagem e também o projeto de lei da anistia. E para a gente poder, né, entrar mais a fundo neste tema, nós vamos conversar neste momento com o advogado especialista em direito tributário, Erlan Valverde. Bom dia, Erlan, bem-vindo ao Acorda Metrópolis. Bom dia, Marília, bom dia, Gabriel e aos amigos do Portal Metrópolis. Pois é, Erlan, vamos começar, né? Eu gostaria de saber, né, qual deve ser aí o principal impacto jurídico caso essa proposta ela venha a ser aprovada agora, nesta quarta-feira, pela Câmara dos Deputados. Legal, Marília. Eu acho que o primeiro ponto, né, além da questão envolvendo o aumento do teto de isenção para fins do imposto de renda da pessoa física para R$ 5.000, como você disse, era uma promessa já do governo, o projeto ele também contempla, como uma medida compensatória, a tributação dos dividendos, ou seja, aqueles rendimentos recebidos, os lucros de empresa, que hoje são isentos, eles passariam a ser tributados a uma alíquota de 10%. Então, esses são, vamos dizer assim, os maiores efeitos jurídicos. Por um lado, a isenção para quem ganha até R$ 5.000 e, por outro lado, a tributação dos dividendos acima de R$ 600.000 distribuídos para sócios de empresas. São isentos, eles passariam a ser tributados a uma alíquota de 10%. Então, esses são, vamos dizer assim, os maiores efeitos jurídicos. Por um lado, a isenção. Sim, Erlan, esse projeto ele deve aí taxar também os dividendos, né, para poder compensar a perda de arrecadação, que é uma das reclamações dos estados e dos municípios. A minha pergunta eu gostaria de saber se depois de aprovado esse texto, se os próprios estados, né, os entes federativos, estados e municípios, eles podem de alguma forma recorrer ao Supremo Tribunal Federal alegando essa perda de arrecadação? Na verdade, não, né? Porque o imposto de renda na fonte sobre os dividendos é um imposto cobrado pela União, né? Então, aqui, obviamente, né, os estados, os municípios, eles têm participação na arrecadação federal, né? Mas, especificamente, não vejo uma questão aqui de questionamento por parte dos estados e dos municípios em relação a essa medida, né? Uma medida exclusivamente feita pela União Federal. Erlan, a gente volta a falar, né? Eu queria saber se o senhor vê riscos de aumento de fraudes e manobras de planejamento tributário para poder se encaixar nessa faixa de isenção, se há risco aí de fraudes futuras, caso esse texto venha a ser aprovado. Em relação à faixa de isenção, não, porque hoje isso tudo, toda a cobrança de imposto de renda, especialmente sobre folha de pagamentos, é feita de maneira eletrônica, né? Então a fiscalização ela se dá até para quem paga sobre quem paga o salário, né? O ponto principal aqui seria mais na questão dos dividendos, né? Nesse sim existe um risco de uma preocupação aqui, porque quando o Brasil optou pela não tributação dos dividendos em 1996, um dos motivos é que facilitaria a fiscalização, né? Então, quando você passa a tributar dividendos, as empresas elas pagam benefícios para os sócios na forma de automóveis, pagamento de escola de filhos, entre outras coisas. E isso é o que a gente chama de distribuição disfarçada de lucros, né? O projeto de lei 2337, que buscou mudar isso há alguns anos atrás, foi ali no governo Bolsonaro, ele tinha
uma previsão de regras para evitar esse tipo de mecanismo, né, de distribuição disfarçada dos lucros. E isso não ocorre na regra nova, né, que vai ser votada essa semana. Então, aqui eu acho que reside sim um risco de eventualmente o sistema não está totalmente preparado para esse tipo de fraude. Debate dentro da Câmara em relação a isso. O relator, deputado Arthur Lira, fez algumas exceções, deu algumas modificadas para tentar angariar apoio, porque havia uma resistência a uma taxação ao que chamamos de super ricos, de até 10% de alíquota. Como que o senhor vê essa compensação e se o senhor acha que ainda há margem para isso ser alterado? E se alterado, se haveria um certo prejuízo para essa compensação? Obrigado pela pergunta, Gabriel. Eu vejo com uma certa preocupação a forma como a tributação de dividendos vem sendo discutida, né? Porque o Brasil ele já cobra das próprias empresas, né, das pessoas jurídicas, um imposto de renda muito alto, né? Então, se nós formos considerar ali a combinação do imposto de renda e da contribuição social, que são os dois tributos que incidem sobre os lucros das empresas, o Brasil hoje está numa alíquota nominal de 34% e a alíquota média dos países da OCDE é de 23%. Né? Então, o Brasil já está com uma tributação muito alta pela própria pessoa jurídica, né? E além desses 34%, quando esse lucro é distribuído para o sócio, esse novo projeto pretende tributar mais 10% sobre aqueles lucros, né? Então, a discussão sobre tributação de dividendos no Brasil, ela sempre girou na criação do imposto de renda na fonte sobre esses dividendos, né? Até lá na época da eleição, o Ciro Gomes dizia que só o Brasil e a Estônia não tributavam os dividendos, né? Isso é uma verdade. O Brasil ele acabou não discutindo a redução do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Então, essa era a ideia inicial que sempre foi apoiada por políticos de diferentes matizes, né? De se criar o imposto de renda na fonte sobre os dividendos, mas de se diminuir o imposto de renda na pessoa jurídica. Quando a gente combina o imposto de renda da pessoa jurídica com o imposto sobre dividendos, a tributação acaba sendo bastante elevada. Para você que está nos acompanhando aqui, acho que vocês estão percebendo que a gente está com uma certa demora para responder o especialista, né, o Erlan, mas é porque a gente está com um pouquinho de delay, mas a informação vai chegar para todo mundo. Gabriel Bus tem mais uma pergunta, Erlan. O senhor falou de uma certa preocupação. O senhor acha que o Brasil demorou muito para discutir uma reforma de renda? Eu acho que demorou, sim, um pouco, Gabriel, principalmente porque o Brasil, e aí eu acho que nesse ponto a reforma tributária é um acerto, né? O Brasil ele sempre tributou muito mais o consumo do que a renda, né? Então, o trabalhador ele não percebe ali quando compra um produto, né, que há um emaranhado de tributos, né, os PIS, COFINS, ICMS, IPI, entre outros tributos, que uma boa parte da renda do trabalhador fica ali no pagamento desse consumo, apesar de no Brasil nós temos diversos incentivos, né, especialmente para os produtos da cesta básica, que são os produtos de maior necessidade para os contribuintes. Mas entendo que há um acerto aqui em se mudar o eixo da tributação do consumo para a renda, tá? Mas a forma como isso está sendo feita me preocupa um pouco, porque é uma forma um pouco atropelada, né? A gente tem uma reforma tributária no consumo ali que começa a ser implementada em 2027 e vai até 2032, né? Então isso vai sendo implementado paulatinamente, ao passo que a reforma de renda vai ser se tudo ocorrer como o governo prevê,
Vai ser uma aprovação de lei na próxima quarta-feira, que ainda precisa ser votada pelo Senado, obviamente, mas que passa a valer a partir de 1º de janeiro. Então, a gente não experienciou essa mudança, essa saída do eixo da tributação do consumo para começar a pensar na tributação da renda. Então, me preocupa um pouco a forma como as coisas estão de uma maneira atrapalhadas. Mas, sim, de fato, acho que houve uma demora considerável para se discutir esse tema. Ela, quem acompanha essa discussão, há uma ala que critica a ideia de isentar quem ganha até 5 mil, mas não mudar no resto da cadeia, né? As alíquotas ficam quase inalteradas nas cadeias acima. O relator até mudou, jogou ali para 7.350, fez uma pequena escadinha até esse valor, mas depois desse valor não se tem uma mudança, né? O que já está valendo hoje vai continuar valendo. O que muda mesmo é a isenção até 5 mil e aí essa escadinha até 7.350. A sua avaliação é que também deveria fazer uma reforma mais ampla para reavaliar essas alíquotas para os outros valores? Sem dúvida, Gabriel. Existem alguns dados do DIEESE que a tabela de imposto de renda está defasada em mais de 154%. Então, esse é um problema histórico da uma correção da tabela de imposto de renda pelos índices inflacionários, né? Hoje, existem algumas pesquisas, né, que não é só essa faixa dos 5 mil que está tão afetada, né? Então, para quem ganha entre 3 a 9 mil reais, o impacto da tabela de imposto de renda da defasagem da tabela de imposto de renda ainda é muito alto. Então, sim, eu acho que isso, eu sou defensor há anos de uma correção anual, certo, para a tabela de acordo com o índice inflacionário, né? Mas o que a gente está percebendo aqui é que isso, na verdade, é resultado de uma defasagem, né, de correção dessa tabela de imposto de renda por anos, né? E aí, passando por governos, como eu disse, de diferentes matizes, né? Então, a gente vê que é um problema histórico do Brasil, não é um problema especificamente desse governo. Erlan, para a gente finalizar, eu queria perguntar para você, com esse projeto sendo aprovado, na prática, como é que fica o enquadramento dessas pessoas que recebem o valor de até 5 mil reais? Nós temos também aí essa isenção meio gradativa, né, para aquelas outras pessoas que também recebem até 7.350 reais. Como é que deve ser feito esse enquadramento na prática e quais cuidados o contribuinte, as pessoas que estão nos assistindo, eles podem tomar a partir desse projeto sendo aprovado? Em relação especificamente à isenção, ela deve ser aplicável ainda para esse ano, né? E já especificamente em relação à tributação de dividendos, como ela é um aumento de tributos, né? Ela, por força da nossa Constituição, ela só seria aplicável a partir de 1º de janeiro do ano que vem, certo? Então, esse deve ser os dois principais impactos, né? Acho que acho que não existem preocupações imediatas em relação a esse assunto sob o ponto de vista de risco, né? Especialmente por conta da isenção, que é algo bastante objetivo, né? Acho que para as pessoas para os dividendos distribuídos por pessoas jurídicas, aí sim existem uma série de outros de cuidados que devem preocupar o empresário, como evitar esses pagamentos de benefícios, né? Enfim, porque o fisco ele possui uma série de instrumentos de fiscalização e nesse ponto o Brasil é muito avançado, né? Ou seja, qualquer passo em falso do contribuinte é facilmente identificável pela Receita Federal. Então, acho que essa é mais um cuidado para quem empreende no Brasil do que especificamente para a questão das taxas de isenção de imposto de renda. Nós conversamos com Erlan Valverde, que é especialista em direito tributário. Falamos sobre a isenção do imposto de renda, projeto que deve ser votado nesta quarta-feira lá na Câmara dos Deputados. Erlan, muito obrigada.
Eu que agradeço, Marília, Gabriel, pelo espaço. Um abraço e boa semana a todos.